Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. Hoje nós leremos o versículo 31 do capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, que nos diz assim, irmãos: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Bem, irmãos, lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor. Não posso esquecer, irmãos, de estar pedindo o apoio dos irmãos ao canal. Nós estamos iniciando e precisamos da ajuda dos irmãos. Precisamos que os irmãos nos ajudem a alcançar outras pessoas. Então indique para amigos, indique para parentes, para que se inscrevam também no canal e assim divulguem a palavra do Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Esse versículo tem a intenção de nos provocar a observar os dons espirituais e ver quais são aqueles que de fato são mais importantes. E mais importante para quem? Mais importante para quê? Essa deve ser as perguntas. O tema dessa leitura hoje é: somos ensinados a procurar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Se formos seguir a orientação de Paulo, o primeiro deles é o dom de profetizar, ou o dom de profecia. E qual a razão disso? Qual a intenção disso? Por que que Paulo diz que o dom de profecia ou de profetizar é mais importante? Por que isso? Tudo o que acontece, irmãos, na obra de Deus, todas as ferramentas que o Senhor traz para a sua obra, tudo que o Senhor apresenta à sua obra, tudo que o Senhor coloca sobre a sua obra, sempre é para a edificação de todo o corpo. Sempre é para a edificação de toda a obra. Como nós dizíamos ontem, não é para tornar esse ou aquele melhor do que o outro. Não é para tornar esse ou aquele mais conhecido, mais famoso. Não é para tornar Paulo melhor do que Apolo, não é para tornar Paulo melhor do que Pedro, melhor do que João. É simplesmente para que a obra de Deus seja de fato edificada, para que a obra de Deus seja de fato fortalecida e firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela precisa ser edificada a cada dia. A cada dia a igreja de Cristo precisa estar edificada na rocha, na pedra que é Jesus Cristo. E como que isso é feito? De que maneira isso é feito? Primeiro, Paulo nos orienta a procurar com zelo, ou seja, existe uma atitude, um comportamento da nossa parte que vai nos colocar em condições de estarmos atuando nesses melhores dons. Existe um comportamento que nós devemos ter. E que comportamento é esse? O comportamento de santificarmos. O comportamento de cada dia mais espelharmos a pessoa do Senhor Jesus. O comportamento de cada dia mais buscar um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Um testemunho que confesse a nossa fé sem precisar da demonstração de palavras. Sem precisar que nós fiquemos por aí gritando: olha só, nós somos crentes. Ei, presta atenção, nós somos servos do Senhor. Sem precisar disso. O nosso comportamento já vai confessar isso. Então, ou seja, o zelo que nós devemos procurar esses dons já é uma forma com que nós vivemos a nossa vida. Uma forma reta, uma forma digna, um comportamento que mostra a transformação que o Evangelho está causando em nós. A transformação que o Evangelho, a mudança que o Evangelho está causando na nossa vida. A cisão, a separação do homem que era egoísta, do homem que buscava apenas a própria vontade, do homem que olhava apenas para a própria necessidade, do homem que buscava seus próprios interesses,
Tanto que nós vamos ver Paulo pegando aqueles dons que parece que engrandece o vaso que está sendo usado, e ele vai botar no final da fila. Não é que esses dons, o dom de falar em línguas, o dom de operar milagres, não é que esses dons são inferiores aos outros. Mas é exatamente para que nós não entremos na vaidade de achar que nós somos melhores e mais importantes do que os outros irmãos. Nós não somos. E isso está muito claro. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, primeiro é o zelo da nossa parte. Porque o zelo da nossa parte é que vai mostrar para as pessoas o quanto o Evangelho é poderoso. O que vai mostrar para as pessoas que o Evangelho de Jesus é verdade e é poderoso não são os dons, é o nosso comportamento, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Irmãos, a gente sempre está falando isso e vai sempre repetir. Para muitas pessoas, a única Bíblia que elas lerão são as nossas vidas. A maioria das pessoas, o único contato que elas terão com a palavra de Deus é quando olharem para nós, quando olharem para o nosso comportamento, quando olharem para o nosso pensamento, a forma como nós nos apresentamos. E então elas lerão a palavra de Deus. Nós somos as testemunhas de Jesus. Nós somos o Evangelho vivo sendo anunciado ao mundo. Depois do zelo, ou seja, buscar com zelo os melhores dons. Então, quais são os melhores dons? Aqui nós já falamos de um, que é o dom de profetizar. Por que a profecia ela é tão importante? Porque ela edifica o corpo de Cristo. É a profecia quem vai nos orientar. É a profecia quem vai nos aproximar de Deus. É através da profecia que nós vamos ouvir Deus falar conosco. É através da profecia que nós vamos ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações. E nos corrigir, e nos alertar, e nos exortar, e nos orientar, para de verdade estarmos cada vez mais espelhando a presença de Deus. Percebe que a função dos dons é fazer-nos cada dia mais melhores crentes. Crentes que testemunham a transformação que o Evangelho causa. Essa é a razão dos dons. Se nós formos para os dons ministeriais, nós vamos ser chamados ali, primeira atenção é o apóstolo, lógico. Mas nós vamos ver também o profeta, o pregador do Evangelho. Nós vamos ver também o pastor. Nós vamos ver o doutor, aquele que tem a capacidade dada por Deus de trazer as mensagens escritas, trazer elaborações de textos baseados, ancorados na palavra de Deus, que tanto nos auxiliam. Esses são os dons que devem ser buscados, porque esses dons são os que mais edificam a igreja de Jesus. São esses dons que fortalecem-nos. São esses dons que fincam os nossos pés na rocha. É através do ensino da palavra, é através do aprendizado da palavra de Deus que nós somos confirmados na caminhada santa. No final do Sermão da Montanha, Jesus nos apresenta uma pequena parábola onde ele fala ele faz uma pequena comparação entre aquele que ouve e guarda os seus ensinamentos e aquele que ouve e não guarda os seus ensinamentos. E ele diz como se houvesse duas casas, e essas duas casas estavam edificadas em lugares diferentes. Uma estava edificada sobre a rocha, a outra estava edificada sobre a areia. As duas casas são iguais, as duas casas sofrem da mesma coisa, o mesmo terror que abate uma, abate a outra, os ventos, as águas, a tempestade, o tempo, tudo que assola uma, assola a outra. O mal que cai sobre uma, cai sobre a outra. Qual foi a casa que caiu?
Sim, você está certo, a que está firmada sobre a areia. E qual foi a casa que ficou? De novo você está certo, a que está sobre a rocha. Agora, qual é essa rocha? O que é essa rocha? A rocha são os ensinamentos de Jesus. E como que eu fico sabendo sobre os ensinamentos de Jesus? Quando homens e mulheres usados por Deus, nesses dons, nos ensinam, nos orientam e nos ajudam a colocar a nossa vida firmada na palavra de Deus, que é a rocha que vai nos sustentar. E assim estaremos de pé após a tribulação. Continuaremos de pé após o dano, após a prova, após a tentação. Depois do dia ruim, continuaremos de pé. Depois da tempestade, continuaremos de pé. Porque somos bons? Porque somos os melhores? Porque somos os super crentes? Não. Porque o Senhor Jesus colocou homens e mulheres no nosso caminho, desde quando nós começamos a ser discipulados na escola bíblica dominical, desde quando nós começamos a ser ensinados lá atrás, no início da caminhada. Todos nós que aqui estamos hoje, todos nós que somos obreiros, todos nós que já estamos há tempo na caminhada, todos nós tivemos pais na fé. Tivemos homens e mulheres, tivemos mães na fé. Homens e mulheres que nos orientaram, que nos ensinaram, que nos instruíram, que nos edificaram e nos deram condições de estarmos hoje fazendo a obra do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa própria história, nós identificamos os profetas, nós identificamos os apóstolos, nós identificamos os doutores, identificamos os pastores, que foram homens e mulheres usados por Deus para nos fortalecer e nos manter firmados na rocha. Esses são os melhores dons. Os dons que vão tornar a Igreja de Cristo cada vez mais excelente, cada vez mais santa, cada vez mais pura, cada vez mais próxima de Jesus, cada vez mais parecida com Ele, que espelha a santidade e a presença do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, Deus vos abençoe. Deus esteja com cada um de vocês e que possamos nós crescer na presença do Senhor. Amém? Fiquem na paz do nosso Deus.